Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Meu irmão, minha irmã, ouvindo hoje o Evangelho de Nosso Senhor, segundo São Lucas, capítulo 14, versículos do 15 ao 24. Jesus conta uma parábola aos seus interlocutores, uma parábola do banquete, para falar sobre os convidados para este banquete. O Papa Francisco, em suas meditações matutinas na Capela de Santa Marta, no dia 7 de novembro de 2017, assim expressava: para a salvação existe um ingresso gratuito, mas com alguma advertência. Antes de tudo é gratuito. Depois os possuidores serão certamente mulheres e homens que têm necessidade de cuidado e de cura no corpo e na alma. É fácil imaginar que os primeiros lugares são ocupados por pecadores, pobres e doentes, os chamados últimos do banquete para o qual o dono da casa convida os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, depois da rejeição dos ricos, que não compreendem o valor da gratuidade da salvação. Os textos evangélicos que ouvimos esta semana são enquadrados num banquete. É o Senhor que vai à casa de um chefe dos fariseus para almoçar e lá é repreendido porque não faz as abluções. Depois, durante o banquete, o Senhor aconselha a não procurar os primeiros lugares, porque há um perigo de que venha alguém mais importante e o dono da casa nos diga: cede o lugar a este, levanta-te. Seria uma vergonha. O trecho continua com os conselhos que o Senhor oferece sobre quem se deve convidar para um banquete em casa. Ele indica precisamente os que não te podem retribuir. Eis a gratuidade do banquete. Assim, quando acabou de explicar isto, um dos convidados disse a Jesus: feliz aquele que se sentar à mesa no reino de Deus. O Senhor responde-lhe com uma parábola, sem explicações, de um homem que ofereceu um grande jantar e convidou muitas pessoas. Mas os primeiros convidados não quiseram ir ao jantar. Não se importavam com o jantar, nem com as pessoas que lá estariam, nem com o Senhor que os convidava. Eles importavam-se com outras coisas. E de fato, um a um, começaram a desculpar-se. Assim o primeiro disse-lhe: comprei um campo. O outro: comprei 5 parelhas de bois. O outro: casei-me. Mas cada um tinha o próprio interesse mais importante que o convite. O fato é que eles estavam apegados ao interesse. O que posso lucrar? Portanto, a um convite gratuito a resposta foi: não me importa. Talvez outro dia, estou muito ocupado, não posso ir. Ocupado, mas com os próprios interesses. Atarefado com aquele homem que queria, depois da ceifa, depois da colheita do trigo, construir armazéns para aumentar os seus bens. Pobre homem, morreu naquela mesma noite. Estas pessoas estão apegadas ao interesse a tal ponto que caem numa escravidão do espírito. São incapazes de entender a gratuidade do convite. Mas se não compreendermos a gratuidade do convite de Deus, nada compreenderemos. Com efeito, a iniciativa de Deus é sempre gratuita. Para ir a este banquete, quanto devo pagar? O ingresso é ser doente, pobre e pecador. Precisamente este é o ingresso, ser carente tanto no corpo como na alma. E por carente,
entende-se precisar de cuidado, de cura, de amor. Aliás, os que têm o próprio interesse não compreendem a gratuidade. São como o filho que ficou ao lado do pai quando o irmão mais novo foi embora. E depois de muito tempo volta pobre e o pai faz festa. E ele não quer participar no banquete. Não quer entrar naquela festa porque não entende. Gastou todo o dinheiro. Desperdiçou herança com vícios, com pecados. E tu faz-lhe festa? Eu que sou católico, pratico, vou à missa todos os domingos, cumpro os deveres, a mim nada. O fato é que não compreende a gratuidade da salvação. Pensa que ela é fruto do eu pago e tu salvas-me. Pago com isto e com aquilo, mas não. A salvação é gratuita. E se não entras nessa dinâmica da gratuidade, nada compreenderás. De fato, a salvação é um dom de Deus ao qual se responde com outro dom, o dom do meu coração. Feliz daquele que sentar-se à mesa no reino de Deus.